Deus preparou um amor profundo que vai curar toda decepção. Já se sentiu como se a sua alma estivesse gritando e ninguém ouvisse? Como se o amor, aquele que um dia prometeu ser eterno, tivesse sido arrancado de dentro de você sem aviso, sem explicação, sem piedade? Talvez você tenha confiado com todo o coração, entregado seus dias, seu corpo, sua fé, e em troca recebeu silêncio, traição ou abandono. Há uma dor que não tem nome, e ela vem justamente quando a decepção vem da pessoa que um dia te chamou de amor da vida dela. Essa dor é diferente. Ela não só fere, ela desacredita. Faz você duvidar se um dia foi amada de verdade. Faz você se perguntar se tudo aquilo foi imaginação. Se, por acaso, o problema era você. Você tenta ser forte. Anda por aí sorrindo. Segue a vida como se não tivesse acontecido. Mas por dentro, ainda guarda um pedaço que não cicatrizou. Um quarto trancado dentro do coração que ninguém mais visita, porque a última pessoa que entrou ali deixou tudo destruído. É nesse lugar onde Deus começa a agir. Não na aparência das coisas, não nas palavras de conforto que você ouve dos outros, mas nesse silêncio. Nesse buraco profundo onde você pensa que está só. Porque é exatamente quando a dor grita mais alto que a esperança, que o céu começa a trabalhar com mais força. Deus não ignora sua dor. Ele não se cala porque esqueceu de você. Ele se cala porque está construindo. Enquanto você se pergunta, por que isso aconteceu comigo? Ele já está preparando um novo caminho. Um caminho onde você vai encontrar alguém que não apenas vai amar você, mas vai te reconhecer. Como se o amor dele viesse com cura nas entrelinhas. Como se os braços dessa pessoa tivessem sido moldados para encaixar exatamente onde você mais se quebrou. Tudo o que vivemos parte da consciência que temos de nós mesmos. E talvez nesse momento sua consciência ainda esteja marcada pelo abandono, pela rejeição, pelo trauma de ter sido traída. Mas isso não é você. Isso foi uma experiência, não uma sentença. Isso foi um capítulo, não o final da sua história. Você não foi deixada de lado por Deus. Foi separada. Há uma diferença enorme entre rejeição e redirecionamento. O que partiu não te perdeu. Foi você quem foi protegida. Porque mesmo sem perceber, sua alma estava clamando por algo maior. E o maior nunca virá enquanto o que é raso ainda estiver ocupando espaço. Pode parecer contraditório, mas às vezes o maior ato de amor de Deus é permitir que alguém vá embora. Porque Ele sabe que só assim você vai abrir espaço para receber o que realmente vem dele. Um amor profundo, seguro, inteiro, que não machuca, não trai, não finge. Se ainda dói, é porque ainda está em cura. Mas a cura já começou. Ela começou no instante em que você não aceitou mais mendigar atenção. No momento em que você decidiu não correr mais atrás de quem escolheu te deixar. A cura começou quando você orou chorando, mesmo sem saber o que pedir. Deus ouviu, e Ele respondeu. Só que a resposta dele não virá como antes. Ela virá como um novo amor, com uma nova alma, com uma nova promessa. Acredite, Deus não deixou você sentir tudo isso por acaso. Existe um propósito nessa dor. E quando o próximo capítulo da sua história começar, você vai entender. O que Ele está prestes a te entregar será tão curador que vai fazer você agradecer por tudo o que hoje ainda faz chorar. Talvez uma das maiores confusões emocionais que um coração ferido enfrenta seja essa. Acreditar que foi o amor que causou a dor. E não foi. O amor nunca foi o culpado. O que machucou você foi a falta dele. Foi a ausência de maturidade, de empatia, de verdade. Foi o ego inflado de alguém que não soube reconhecer o tesouro que tinha nas mãos. Foi a vaidade de quem trocou presença por distração, promessas por mentiras, lealdade por desejo passageiro. O amor, de fato, não fere. Ele cura, não aprisiona. Ele liberta, não manipula. Ele respeita. O amor que vem de Deus não se esconde nos bastidores da traição. Ele não se disfarça de paixão enquanto esconde a intenção de enganar. O verdadeiro amor
O que está sendo preparado para você tem raízes profundas e não se abala com o tempo ou com a tentação. Ele é firme, é sereno, é inteiro. É necessário separar o amor do comportamento de quem feriu você, porque quando essa separação acontece, você se liberta da crença de que está condenada a sofrer por amar. E é nesse ponto que a cura emocional dá um salto. Você entende que o que doeu não foi o sentimento que nasceu em você, mas a falta de preparo emocional do outro para receber esse sentimento. Ele não estava pronto. Você estava. E por isso doeu tanto. Muitas vezes Deus permite que alguém nos atravesse como uma tempestade, não para nos punir, mas para nos limpar de tudo o que ainda confundíamos com amor. E aí, depois da dor, depois do silêncio, depois das perguntas sem resposta, Ele se revela. Ele mostra que aquilo não era o fim, mas o início do entendimento. O início de um novo ciclo. O amor que você deu, ainda que tenha sido rejeitado, não foi em vão. Foi a prova de que o seu coração ainda é capaz de sentir profundamente. E isso por si só é um dom raro. Tudo aquilo que você acredita com emoção se torna realidade. E se você foi traída, abandonada ou enganada, isso não quer dizer que o amor é uma mentira. Quer dizer que a sua consciência agora precisa se ajustar a uma nova imagem do que é amar e ser amada. Precisa imaginar não mais o reencontro com o passado, mas o florescer de algo que nunca machucou, algo que está por vir. E que vem com propósito divino. Você não é uma mulher difícil de amar. Você é, na verdade, uma mulher que exige presença, verdade, reciprocidade. E isso assusta quem só sabe amar pela metade. Mas o amor que está vindo não vem com metades, vem inteiro. Porque Deus não junta cacos, Ele entrega novo. Não permita que o comportamento de alguém que não soube te valorizar apague a sua fé no amor. Você ainda vai viver um sentimento tão verdadeiro, tão puro, tão alinhado com o que sua alma sempre soube ser possível, que todo o resto será apenas parte da construção, e nada, absolutamente nada do que foi dor será maior do que a cura que está para chegar. Você não sabe o momento exato em que Deus começou a agir, mas Ele já estava em movimento enquanto você se ajoelhava no chão do quarto, pedindo forças para continuar. Você talvez tenha pensado que estava sozinha, que o silêncio era abandono, mas na verdade era resposta em construção. Cada lágrima que caiu da sua alma não foi desperdiçada. Foi semente. Foi intercessão profunda que nem mesmo sua voz conseguiu expressar. E Deus entendeu, porque Ele ouve o que o coração ainda não conseguiu transformar em palavras. Naqueles dias em que você se culpou, se perguntou onde foi que errou, onde foi que se perdeu, Deus já estava trabalhando. Porque o que te machucou não foi amor, foi a ausência dele. E a ausência dói, machuca, despedaça. Mas também revela: o que não veio de Deus jamais conseguiria permanecer. Você foi traída, sim, e isso feriu sua confiança. Mas Deus não permitiu isso para te destruir. Ele permitiu porque o que Ele tem para a sua vida é inteiro. E você jamais receberia o inteiro se continuasse insistindo no que só sabia te dar metades. O abandono foi permissão divina para que o céu recomeçasse sua história. Ainda que tenha doído, o mundo externo é reflexo da consciência interna. E há momentos em que Deus precisa permitir o colapso de fora para despertar a transformação de dentro. Porque você precisava voltar para si mesma. Precisava reconhecer o seu valor. E no processo da cura, Deus já estava escrevendo um novo capítulo. Um amor que não virá para repetir, mas para restaurar. E esse amor, ele já existe. Ele já está sendo preparado. Não será uma distração, mas uma conexão. Não virá em gritos, promessas vazias ou gestos grandiosos. Virá em silêncio e paz. Um olhar que te reconhece. Uma presença que não tenta te apagar, mas que se orgulha da sua luz. Será um encontro entre duas almas que passaram por dores parecidas, mas que escolheram não desistir do amor.
Enquanto você orava por cura, a alma dele também clamava por alguém que o reconhecesse além das aparências. Vocês estão em rotas distintas, talvez, mas o tempo já começou a alinhá-los. E quando o reencontro acontecer, não será coincidência, será cumprimento. Será a materialização do que só o céu pôde costurar no invisível. Deus te viu chorando, e ele não virou o rosto. Ele enxugou suas lágrimas em segredo e começou a desenhar o retorno de algo que não será mais sombra do que passou. Será a revelação do que é eterno, do que cura, do que permanece. E esse reencontro, você vai sentir quando chegar. Porque será impossível não reconhecer a paz que carrega o que vem de Deus. Nem todo amor que chega traz cura. Muitos chegam apenas para testar a sua fé, para espelhar feridas antigas, para te mostrar que ainda há algo dentro de você que precisa ser restaurado. Mas o amor que Deus está trazendo não vem para testar. Vem para honrar o que você suportou em silêncio. Vem para responder ao que você clamou quando ninguém estava vendo. Lembra daquela noite em que você disse baixinho: Senhor, me mostra se eu fui feita para ser amada. Lembra da sensação de vazio depois de mais uma decepção, quando a esperança parecia algo distante demais, inalcançável? Pois foi ali, justamente ali, quando você achou que ninguém te ouvia, quando pensou que seu valor havia sido esquecido, que Deus começou a costurar um novo começo. Esse amor profundo não é distração, ele é destino. Ele vem com cura, com ternura, com maturidade. Ele não vai fazer promessas no primeiro encontro, não vai preencher o silêncio com palavras bonitas. Ele vai deixar que os gestos falem. Vai olhar nos seus olhos e você vai saber. Não preciso fingir ser nada. Aqui, eu posso descansar, porque você já teve que ser forte demais. Já precisou aguentar palavras que te diminuíram, carências que não foram vistas, planos que só você sustentava. E agora, Deus te prepara para o oposto. Um amor que vai te reconhecer de verdade, não pelo que você faz, mas por quem você é. Tudo aquilo que você consegue imaginar intensamente, com sentimento verdadeiro, se manifesta em sua realidade. E é por isso que seu coração sente que algo está vindo. Não é ilusão, não é carência, é alinhamento. Você está começando a se conectar com a frequência de um amor que vibra na mesma intensidade da sua alma. Esse amor não precisa de explicação. Ele vem com maturidade, com decisões, com cuidado. Ele não foge quando você abre suas dores, pelo contrário, ele se aproxima. Ele te respeita, te admira. Ele não compete com seu brilho, ele acende ainda mais a sua luz. Você não foi feita para mendigar afeto. Foi feita para viver um amor que tem alicerce, que é guiado por propósito, que honra o que você construiu sozinha e se oferece como parceiro para o que será construído a dois. A resposta está vindo. Não com barulho, mas com paz. Com a serenidade de quem não precisa correr porque sabe que o tempo de Deus nunca falha. Você vai sentir quando chegar, e tudo dentro de você vai saber. Era por isso que tudo o que passou precisou acontecer. Porque o que vem agora é sagrado. Você já percebeu que o amor mais puro pode ser rejeitado por quem ainda não sabe o que é receber um presente divino? Foi isso que aconteceu. O erro não foi seu. Foi uma escolha do outro. Porque sim, a vida é feita de decisões. E Deus, em sua justiça, nos deu o livre arbítrio. Mas com cada escolha vem uma consequência. A pessoa que te traiu, que feriu a confiança que você depositou com tanto zelo, não apenas quebrou um pacto, ela escolheu perder algo sagrado. E o mais doloroso é que muitas vezes quem trai pensa que está ganhando algo fora. Mas na verdade está trocando ouro por migalhas. E você, mulher, foi ouro, foi lealdade, foi entrega, foi verdade. O que aconteceu não foi um tropeço emocional. Foi uma decisão, uma escolha feita conscientemente. E por mais que você tenha tentado entender os motivos,
Por mais que tenha procurado dentro de si os erros que talvez justificassem o abandono, a verdade é que quem escolhe trair está no fundo, rejeitando o amor que exige compromisso e verdade. Está fugindo da profundidade. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa viver o resto da vida presa na dor causada por uma escolha errada que não foi sua. Você tem o poder, também dado por Deus, de fazer novas escolhas a partir de agora. Escolher não carregar culpas que não são suas. Escolher se afastar do que fere e se aproximar do que cura. Escolher acreditar, novamente, que o amor de verdade não trai. Ele permanece. A imaginação como a criação ativa da realidade. E hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você possa imaginar um amor onde há respeito mútuo. Um relacionamento onde você não precise andar sobre cacos para manter alguém por perto. Onde o outro esteja ali porque quer, porque te escolhe todos os dias. E não porque você insiste, ora e se desgasta tentando segurar o que já se partiu. Você foi traída sim, mas isso não define quem você é. Define quem o outro escolheu ser. E Deus, que tudo vê, já está redirecionando os caminhos. Não para que você volte ao passado, mas para que entre em um futuro onde o amor que chega não é resultado do acaso, mas da promessa. Há um tempo certo para todas as coisas, e agora é tempo de cura, tempo de reconstruir, tempo de parar de aceitar metades e se abrir para o inteiro que Deus está trazendo. O amor que vem será resultado da sua fé, da sua integridade, da sua espera corajosa. E quando ele chegar, você vai entender. Quem te traiu perdeu muito mais do que você. Chega um momento na vida em que a alma, cansada de enganos e expectativas frustradas, começa a clamar por algo que vá além das palavras. Algo que toque o espírito, que abrace as dores silenciosas, que traga paz sem exigir esforço. E é nesse momento, exatamente nesse momento, que o céu se move de forma mais silenciosa, porém certeira. Deus não envia qualquer pessoa para curar feridas profundas. Ele envia alguém que reconhece, mesmo sem entender. Alguém que não quer te mudar, mas te aceitar. Que não aparece para te confundir, mas para te lembrar de quem você é. Essa pessoa está vindo, não com promessas exageradas, mas com gestos simples que falam mais do que qualquer discurso. Ela vai te olhar de um jeito diferente. Vai te ouvir com atenção. Vai perceber as pequenas coisas que ninguém nunca valorizou em você. Porque essa pessoa não foi escolhida pelo acaso. Ela foi intuída pelo céu, guiada pela mesma frequência que um dia você sintonizou em oração. Você já percebeu o quanto se machucou tentando ser suficiente para quem nunca soube amar? Já percebeu que, em muitos momentos, se silenciou para não parecer exagerada? Que se diminuiu para não perder? Isso não é amor. Isso é sobrevivência. E o amor que vem de Deus não é um campo de guerra. É um refúgio. É lar. O sentimento vivido com verdade molda a realidade. E o seu coração já começou a sentir que algo novo se aproxima. Algo que não precisa ser provado, apenas sentido. Algo que não exige que você se justifique ou se esconda. Porque esse novo amor não te obriga a nada. Ele te liberta. Ele vai surgir quando você menos esperar. E talvez venha de alguém que já te observa com olhos de cuidado. Alguém que não compete com sua força, mas se encanta com ela. Que não tem medo da sua intensidade, mas mergulha nela como quem encontra um oceano. Ele vai chegar como resposta, não da sua carência, mas da sua transformação. Não é alguém para preencher um vazio, mas para compartilhar a plenitude que você reconstruiu com lágrimas e fé. Deus não une por acaso. Ele une por propósito. E quando essa nova conexão surgir, não haverá dúvida. Seu corpo sentirá paz. Sua mente descansará. Seu espírito vai reconhecer. E tudo aquilo que antes te confundia vai desaparecer no instante em que você for vista por inteiro. Quando o céu decide curar, ele envia alguém que não pergunta pelo seu passado,
mas caminha com você para construir um futuro. E esse alguém já está no caminho. O reencontro está próximo. E será tão leve, tão verdadeiro, tão forte, que você vai entender. Não era amor que doía, era a ausência dele. Nem todas as lágrimas foram em vão. Nem todo o silêncio foi esquecido. Nem toda dor foi perda. Você pode não ter percebido ainda, mas há um propósito em tudo que te feriu. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma. Ele reconstrói. Ele escreve novos capítulos onde parecia haver ponto final. E o amor que está vindo é prova disso. Essa história não começa com perfeição. Ela começa com você, exatamente como está agora. Mais madura, mais consciente, com a alma ainda marcada, mas com o coração pulsando fé. Porque mesmo decepcionada, você continua acreditando. Mesmo traída, você ainda sonha. E esse é o tipo de fé que o céu honra. Há pessoas que passaram pela sua vida apenas para deixar lições. Foram espelhos do que você não merece mais. Mas agora, Deus está prestes a mostrar que o verdadeiro amor não machuca. Ele cura. Não aprisiona, liberta. Não ilude, constrói. E será por meio dessa nova conexão que as feridas vão começar a cicatrizar de verdade. Tudo o que se sustenta no imaginário com sentimento e certeza se materializa. E sua alma já está criando esse amor novo. Não de forma ansiosa, mas de forma plena. Você já está vibrando na frequência da promessa. E é por isso que, mesmo sem ver, sente que algo está mudando. Porque está. Quando esse amor te alcançar, você não vai precisar explicar as dores antigas. Essa pessoa vai saber onde te dói e vai tocar com gentileza. Vai respeitar seus silêncios, vai entender seus medos e, sem querer te consertar, vai estar ali, presente, constante, seguro, porque foi escolhida por Deus, não para completar o que falta, mas para transbordar junto com você. E quando você viver esse amor, vai olhar para trás e entender por que certas portas precisaram se fechar, porque certos nãos foram proteção, porque certos atrasos eram apenas a misericórdia de Deus te preparando para algo maior. A dor que parecia punição, na verdade, era cuidado. Esse capítulo não termina com lamento, termina com esperança. Porque agora você sabe, o que vem de Deus cura, e você está pronta para ser amada como merece, com verdade, com entrega, com propósito. Um amor profundo enviado do alto, que não se explica, se vive. Você esperou. Chorou em silêncio enquanto todos diziam que era hora de esquecer. Tentou se refazer nos intervalos entre a dor e a fé. E mesmo assim, não desistiu de acreditar que o amor verdadeiro existia. Não aquele idealizado pelos filmes ou pelas promessas humanas, mas o amor que Deus revela no tempo certo. Aquele que chega como bálsamo, não como tempestade. Agora ele está aqui, não como uma distração, mas como destino. Alguém que olha para você e vê tudo o que os outros ignoraram, que escuta o que você não consegue dizer em voz alta, que reconhece as batalhas travadas no silêncio do seu coração, que chega não para te mudar, mas para te amar exatamente como você é e te inspirar a florescer ainda mais. Esse amor não pressiona, não cobra, não julga. Ele envolve, acolhe, fortalece. Ele não tem pressa, porque entende que cicatrizes levam tempo para virar história. Ele não foge dos seus dias ruins, mas permanece ali, com a mesma ternura dos dias bons. Ele não promete perfeição, mas oferece verdade. E você, que achou que o amor era sempre luta, vai descobrir que o amor, quando é de Deus, é paz. Vai descobrir que não precisa mais implorar atenção, nem viver em insegurança. Vai perceber que não é exagerada, nem difícil de amar. Apenas ainda não tinha sido amada da maneira certa, até agora. A vida externa é um reflexo do estado interno. E você chegou até aqui porque começou a se ver com os olhos do Espírito. Olhos que sabem que merecem ser amados com profundidade.
Não é coincidência que esse amor tenha chegado agora. É resposta. É justiça. É promessa sendo cumprida. Você vai olhar para essa pessoa e entender que, mesmo sem saber, já a sentia. Que aquela ausência que doía, aquela saudade que não tinha nome, era a intuição da alma por alguém que estava sendo preparado. E agora, os dois se encontram. Inteiros. Prontos. Verdadeiros. Não é mais tempo de mendigar o que deveria ser recíproco. É tempo de viver o que o céu escreveu. A espera doeu, mas te moldou. A dor te quebrou, mas também te purificou. E agora Deus te entrega aquilo que Ele mesmo preservou, enquanto você aprendia a se amar. Chegou o amor que honra a sua jornada, que respeita sua essência, que caminha ao seu lado com mãos dadas e propósitos alinhados. Não foi sorte, foi Deus. Algo extraordinário acontece quando você é amada de verdade. Você se encontra. A mulher que antes vivia apagando a própria luz para caber em histórias pequenas, agora se ergue com um brilho que não vem do outro, mas de dentro. Porque quando o amor é de Deus, Ele não só cura feridas, Ele revela o propósito. Esse novo amor que entrou na sua vida não é um prêmio de consolação. É parte do plano divino. Ele não vem para te salvar. Vem para te lembrar do quanto você já sobreviveu. E agora, com essa força renovada, você começa a descobrir caminhos que antes pareciam distantes, sonhos que você havia deixado de lado, dons que estavam adormecidos, vontades que pareciam impróprias. Tudo começa a renascer dentro de você. A presença dessa pessoa ao seu lado desperta algo maior. A vontade de crescer, de realizar, de expandir. Porque um amor verdadeiro não te limita. Ele te impulsiona. Ele acredita em você antes mesmo que você se sinta pronta. Ele não tem medo da sua intensidade, nem da sua grandeza. Ele celebra, ele apoia, ele constrói junto. E nesse movimento você percebe que está mais perto do seu chamado. Não só como companheira, mas como mulher, como filha de Deus, como ser espiritual em jornada. Você começa a olhar para o espelho e reconhecer a si mesma com mais compaixão, com mais honra. E esse reflexo não é vaidade, é cura, é identidade sendo restaurada. Somos criadores conscientes da realidade. E esse amor que agora floresce não surgiu do acaso. Ele foi moldado por cada oração sussurrada com fé, por cada noite em que você escolheu acreditar mesmo em meio às lágrimas. O universo respondeu à sua vibração mais autêntica. E Deus, com perfeição, alinhou o tempo, o espaço e os corações. Agora você sabe, não era você quem pedia demais. Era o mundo que oferecia de menos. E por isso Deus interveio. Porque o que Ele escreveu não pode ser impedido. Esse amor foi escrito antes da dor, antes da traição, antes da solidão. Ele sempre existiu. Estava apenas sendo preparado. E agora, ao lado de alguém que te vê por inteiro, você começa a caminhar com leveza, com propósito, com gratidão, porque entende que a promessa não era apenas sobre ter alguém, era sobre se tornar alguém. E você está se tornando. Não é apenas um final feliz, é um recomeço sagrado. Um sopro divino que toca não só a sua história, mas também a sua essência. Agora você entende que a decepção não foi o fim. Foi o início do caminho de volta para si mesma. A dor não foi castigo, foi preparação. E o amor que hoje floresce em sua vida é a prova mais concreta de que Deus nunca te abandonou. Esse amor não chegou quando você estava perfeita. Ele chegou quando você estava inteira, ainda que marcada. Porque Deus não escolhe os que não sangram. Ele restaura os que se entregam. E foi na sua entrega silenciosa, no seu ainda acredito murmurando em meio ao caos, que o céu decidiu agir. Aquela mulher traída, desacreditada, que achava que nunca mais confiaria. Ela não desapareceu. Ela evoluiu. Ela se transformou. Ela é você. E agora carrega em si a força de quem conheceu a dor, mas não permitiu que ela definisse o final da sua história.
Você é testemunha viva de que o amor verdadeiro não destrói. Ele reconstrói com ternura. E o mais bonito é que esse amor não veio para preencher um vazio, mas para transbordar ao lado de alguém que reconhece o valor de cada lágrima que você já chorou. Ele te escolheu com todas as suas cicatrizes e ama cada uma delas como parte da jornada que te trouxe até aqui. A imaginação é o canal mais puro entre o homem e Deus, e você imaginou, visualizou, sustentou dentro de si a imagem de um amor que não te fizesse sentir pequena. E porque você ousou crer, Deus honrou. O que antes era só sonho virou resposta. Agora, a mulher que um dia foi traída se veste de coragem e caminha ao lado de alguém que não tem medo de permanecer. O coração que um dia foi quebrado agora pulsa esperança. E o olhar antes desconfiado agora sorri com leveza. Essa é a cura que o céu preparou. Um amor profundo, manso e firme. Um encontro que não foi obra do acaso, mas do destino. Um vínculo espiritual selado por algo maior do que o tempo, maior do que a dor, selado por Deus.